E aí, pessoal? Eu tô tentando. Tô pensando aqui num quadro novo. Aonde. No momento que eu mais tenho reflexão sobre as coisas que eu leio, né? Não só isso, mas sobre a vida, né? É quando eu tô dirigindo. Então eu pensei, por que não juntar isso também nesse canal? E sem pretensão nenhuma, até porque fazer os vídeos que eu faço leva um tempo de pesquisa. E eu sinto que daria para ser feito alguma coisa mais rápida nesse meio tempo, enquanto eu não produzo os vídeos um pouquinho maiores, um pouquinho mais trabalhados, né? E por que não juntar então isso com já o pensamento que eu tenho? Então, qual que é a ideia desse quadro aqui, que eu vou chamar carinhosamente de Estrada Literária? Por quê? Porque eu tô na estrada e eu vou falar sobre obras. A ideia é que seja um pouquinho mais despretensioso com o que eu já faço, né? Que eu faço toda uma pesquisa por trás, é, todo o contexto histórico do livro, do autor também eu pego um pouco. Então a ideia é que esse vídeo seja um pouquinho mais leve, né? Sem pensar muito a fundo, para que seja mais rápido. Por exemplo, terminei de ler algum livro e já vim falar minhas primeiras impressões aqui com vocês, né? Porque o script que eu tenho muito é para me lembrar de algumas pequenas coisas, que nem eu sou péssimo para decorar nomes de personagem. Então, eu utilizo esse script justamente para conseguir localizar em relação a esse tipo de coisa, ou então quando tem uma pesquisa mais aprofundada sobre determinado autor, contexto social e histórico. Eu sempre faço essa pesquisa, só que é um pouquinho mais raso, né? Sempre que eu termino, eu faço essa pesquisa para tentar entender um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais na história. Então a ideia seria essa. E no primeiro episódio de hoje, que eu penso em fazer uma série se isso der certo, vou falar sobre a obra Noites Brancas de Dostoiévski. Nome complicado de falar, eu tenho muita dificuldade ainda. E confesso que essa literatura, esse autor, por mais que seja bem renomado, todo mundo conhece, é um clássico. Eu tenho pouco conhecimento sobre ele, pouco entendimento sobre ele. Eu acredito que seja porque eu sentia medo de ler, né, literatura russa. Então eu comecei com Noites Brancas, porque, enfim, é meio complicado me fechar um pouquinho. Então eu comecei com alguma coisa mais leve, um livro curtíssimo, assim. E Noites Brancas, pelo que eu pesquisei, é um dos únicos livros de romance dele, que conta uma história de amor. E é uma história de amor um pouco diferente do que a gente já tem, né? O que comumente a gente conhece de um herói do protagonista que luta pela sua amada, ou vice-versa, né? Que há uma ação realmente. Eu diria que é uma história de amor muito passiva. O livro começa explicando um pouquinho sobre em primeira pessoa, né? Mas no começo a gente já começa a entender um pouquinho sobre a personalidade do protagonista. Esse protagonista não tem nome, tá? O livro inteiro ele não vai ter nome. E o protagonista é um ser, ele tá nas casas dos 20 e tantos anos, não me lembro, não me recordo. E ele não tem apreço, ele não tem amores, né? Ele não tem amor à vida, não tem nada que cativa. A única coisa que ele faz é ir ao trabalho e voltar para casa. Ele fala que ele se interessa pela arquitetura, né? Que ele se interessa mais pelas casas do que a vida humana. E isso muda quando ele encontra uma mulher aos prantos em uma ponte. E aí que começa essa fagulha, né? Tem mais essa questão de dela triste, também sendo assediada, se não me engano. Eu preciso rever isso. É que faz um tempo que eu li. Com certeza eu vou detalhar isso mais no vídeo completo. Mas, enfim, de alguma maneira eles se encontram, há algum tipo de conflito. E nesse tipo de conflito, ele percebe o quão apaixonado ele está por ela. É coisa assim de amor à primeira vista. E aí eles decidem se encontrar. Fala assim, ó, se isso realmente é amor, ah, eu estarei aqui e a gente vê o que acontece. Então, eles decidem se encontrar naquele local, né? Todas as noites. E ali eles começam a se conhecer um pouco mais. Ele começa a se abrir
pra ela, ele começa e ela se abre pra ele. E ela comenta na vida dela, que ela é bem mais jovem, que ela estava naquele momento chorando por falta de um amor, né? Por uma desilusão amorosa. Ela encontrou um cara, os dois se prometeram um ao outro e por conta de algumas circunstâncias, ela teve o par dela teve que ir embora, mas falaram que ia se encontrar naquela ponte, naquele local, naquela data. E de fato isso não acontece. O que ela interpreta isso como, olha, ele não me amava mais, ele me abandonou. E nisso ele fica cada vez mais apaixonado. Ele fica tão apaixonado a ponto de falar assim, ó, a ponto de não querer ver ela triste, né? E incentivar ela a buscar esse amor. Fala assim, ó, se isso realmente acontece, talvez tenha sido só uma desilusão. Procure ele novamente. Tente encontrar ele. E ela vai. E nesse meio tempo que eles se conhecem, a história se passa em 5 dias. Nesse meio tempo, ele nutre mais amores por ela e toma coragem de se declarar para ela. E nesse momento que ele se declara, quase como cena cômica de filme hollywoodiano, no exato momento que ele se declara a ela, aparece outro pretendente. E ela abandona ele. Fala assim, ó... Na verdade não fala nada, ela simplesmente só se vira, né? Quando ela tem que responder algo pra ele, ela se vira e vai pro outro cara. Eu diria, então, que esse romance é um romance muito passivo, onde ele não sente, ele não há luta, não há nada. Ele só fica grato pela vida inteira, porque fala que ele não encontrou mais o amor. Mas a vida inteira ele fica grato simplesmente por aqueles 5 dias aonde ele se sentiu vivo pela primeira vez, aonde as coisas tinham mais cores. E assim, eu confesso que eu senti um pouquinho de raiva desse protagonista, porque ele é muito bunda mole. É de uma passividade muito grande. Não que... Tipo assim... Por quê? Porque ele nunca mais buscou um amor. Depois que ele descobriu que existiu amor, e daí eu até entendo tudo isso aí, não sabia como lidar, ele nunca mais foi em busca de nada. E não que você pudesse, não que você precise ir em busca de um amor, se você estiver tudo bem com você mesmo. Mas dá pra ver que ele ainda não nutria amores por ela, e essa falta de tentativa de superar é uma coisa que faz, que assim, que me deixou um pouco revoltado com o protagonista. E também com ela, porque ela sabia que ele amava. Os dois, enfim, ele se declarou pra ela, os dois conversaram. E ela se casa, vai se casar com outro cara. Vocês percebem que eu não lembro o nome de ninguém. Eu acho que o nome dela era Nastesca, alguma coisa assim. Um nome russo, que eu não me recordo. No dia do casamento, ela fala que queria que ele estivesse presente. E cara, isso é de uma... Quem já sofreu de amor sabe o quão doloroso é um pedido desse. Enfim, é um livro que me deu raiva. Confesso, é um livro de amor que me deu raiva. Mas eu acho que essa é a intenção do autor. Se essa for a intenção do autor, cara, foi alcançada com êxito. Até hoje eu nutro esse sentimento de raiva, de que, cara, ele deveria lutar por amor, não por ela, mas por amor, por amores, pra sentir-se vivo, né, pra sentir-se bem, porque depois ele definha. E não é uma leitura ruim, por mais que eu tenha essa revolta, assim, é uma leitura belíssima, entendeu? Quando a gente vai escutando ele falando, o cara, ele fala como se fosse um poeta, as metáforas que ele utiliza, a forma que ele escreve. E naquele momento, quando ele começa a falar sobre ele, eu entendi, tá, se isso é literatura russa, então eu preciso de mais disso. É um livro que eu super indico, né? Não é uma literatura muito fácil, tá? Devo confessar. Não é pra quem tá começando a ler agora, mas é pra alguém que já tá acostumado a ler um pouquinho, porque é um pouquinho complexo, é um pouquinho confuso, tá? Se torna um pouco confuso se você não tiver muito costume.
não é para quem tá iniciando, mas é ótimo para quem tá iniciando na literatura russa. Eu ainda tô começando, eu tô iniciando, mas eu achei que esse livro super caiu bem, né? Vou com certeza ver mais obras desse autor. E, cara, eu acho que é o fim. Esse é o primeiro episódio desse quadro que eu tô tentando implementar, cheio de dificuldade ainda e tentando ver como é que funciona.